no De Bem com a Vida, culinária com Douglas Volpi. Tudo bom? Ah, que bom te ver, que bom te estar ver. aqui, Ele né? falou que estava aqui, rindo de mim lá, fazendo artesanato. Vê se pode. Artesanato, vi que não É, sai muito ele bem. me achou jeitosa. Agora vamos ver como é que é fazer uma empada, né? Olha, você sabia que até hoje eu não peguei o jeito na mão de virar a coxinha? Sério? Porque tem um, né? Tem um Tem jeitinho. até o nome, ó, é fazendo coxinha, aí põe... Douglas, não vai. Eu já vim fazer coxinha aqui alguma vez? Será que você Eu acho vê? que Você eu não- podia eu vir, não né? vim, Pra me dar vou ensinar. curso Pois é. de como fazer enrolar a coxinha. coxinha. Depois eu vou explicar com a própria massa da empada, se der tempo a gente explica É, direitinho, tem. mas senão a gente volta a fazer aqui um dia. Ah, Mas então tem uma vamos. técnica muito facinho, que você não precisa ficar lá modelando, enfim, Nossa, bem pra rápido. fazer uma, eu É. fico um dia. Pois E é. ainda, coitada, sai assim. Sai torta, não dá. Mas tudo é jeito e tem jeito, viu? O importante é que você consegue fazer. Olha, empadas de frango. Você conferiu imagens dessas empadas? Elas são de... Abre o apetite, Douglas. Olha, tá quentinha, porque eu vim correndo, eu assei ela aqui agorinha mesmo. e Ah, ela tá foi? bem quentinha. Foi, assei aqui no forno da emissora. Olha, hoje você vai aprender a fazer empadinha. E não é aquela empadinha que vai desmontar, né? Não, eu vou ensinar, porque assim, a gente tem vários tipos de empadinha. Aquelas que esfarela muito, Ah. que tradicionalmente as pessoas chamam ela de massa podre. Eu não gosto de falar que a empada é massa podre. Eu gosto de falar que é uma massa amanteigada, é uma massa especial, mas não podre, porque aí você vai dar uma impressão, né? Do que E você fez, aquela massa podre. É, pronto. E aí, quando você faz a massa muito, aquela que esfarela, se você não tomar ali um líquido na hora, enfim, é até perigoso engasgar. Então a gente coloca na massa que eu vou mostrar agora um pouquinho de água. Então Tá. isso ajuda muito, a massa fica saborosa, você vai experimentar, porém não fica aquela massa muito esfarelando. Não gosto Também muito não de gosto, empada não. assim, não. Sabe por quê? Se você tá comendo assim, tem mais pessoas perto, faz uma sujeirinha assim, Faz. não é? E você fica constrangida. Tanto é que alguém fala assim, você quer empada? Eu sempre falo, não. E aquelas pessoas que têm costume de comer uma empada e ao mesmo tempo esquece e vai falar alguma coisa, Ah, né? Aí Jesus, quem tá na pronto, frente, aí, pronto. Farofa, Pois é. Vamos anotar tudo aí para você aprender a fazer uma empada muito legal. Uma dica também para você que está buscando um recurso extra, né, É Douglas? muito importante, porque tem muita gente em casa que sempre entra lá no meu WhatsApp ou manda e-mail. Douglas, eu queria uma receita de empada, mas aquela empada tradicional que a gente possa fazer para ganhar um dinheiro. A gente sabe que hoje está muito difícil, tem muita gente que faz doces e bolos e já está passando para fazer salgado, outras coisas, para ter uma renda maior, né? Então, essa é uma receita legal para se fazer. Você pode fazer tanto as empadas pequenininhas, as empadas de festa, como as empadas médias, as grandes e o empadão mesmo e vender. Com essa mesma massa? Com essa mesma massa, dessa mesma maneira. Puxa! Porque aí você pode congelar e vender o empadão mesmo, tamanho família, que dá de 6 a 8 pedaços. Olha, então a mesma massa, você mesma viu? massa. Vamos anotar então? Lembrando que amanhã às 8h30 da manhã, aqui pela Rede Gospel de Televisão, a reprise. E também no youtube.com/, de Bem Receitas, você confere tudo. Massa, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga ou margarina, 100 gramas de banha animal, meia xícara de água, uma pitada de sal, tá bom? E uma gema, que é a que vai, Não, aí é uma gema e um ovo inteiro, né? Tá. Que vai na massa também. que vai na massa também. Isso. Então, uma gema e um ovo inteiro. Agora, o recheio. Um peito de frango cozido e desfiado, 2 dentes de alho amassados, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de café de colorau, sal a gosto, pimenta a gosto, 2 colheres de sopa de cheiro verde picado e uma xícara de chá de água do cozimento Do frango. do peito, 1 colher de sopa de farinha de trigo, azeitonas a gosto, 2 gemas para pincelar e pronto. E as forminhas, né? E as Que forminhas. aí você usa o tamanho que você achar ideal. Tá. Pode ser aquelas mini para festa, pode ser essas médias, pode ser a lisa ou essas mais trabalhadas e pode ser a forma também, que é a forma que a gente pode fazer o empadão, né?
Tá certo. Tá? Vamos começar então pela massa. Isso, farinha. Vamos pegar a farinha Lá aqui. em casa, eu uso a bancada. Eu acho que aqui a nossa bancada é de vidro. É vidro. Mas aí eu vou colocar aqui dentro do bowl. Então, o que eu faço? Nós passamos a receita margarina ou manteiga. Pode ser mesmo? Não tem? Pode, não interfere? não interfere em nada. Tá. Ó, lá em casa, se eu colocar na bancada, eu abro uma cavidade, assim. Um vulcãozinho. Tá? Um vulcãozinho. Aí Tá. eu vou colocar os ingredientes. Dentro, a manteiga. Tá. Vamos colocar. E essa banha, como é que eu compro? É muito fácil, Muito você fácil. encontra ela em qualquer supermercado. Ela Tá. vem lá 1 quilo, tá? E várias marcas que você Tá. encontra. A famosa banha animal. É uma banha, as pessoas acham assim, ah, mas aí colocar margarina, eu vou colocar manteiga. E se eu não quiser colocar, por exemplo, a banha animal, eu posso fazer só com a manteiga ou com a margarina? Pode, sem nenhum problema. Porém, o sabor é diferenciado quando você faz com a banha. Não adianta. A empada tradicional verdadeira é feita com a banha. Ah, a gente Tá. já que vai fazer, né? E aí, as pessoas falam assim, ah, mas vai ficar muito gorduroso. Enfim, se você fizer só com a manteiga, ela é mais calórica do que você colocar com a banha. A banha é uma gordura, hoje, mais saudável do que a própria manteiga. Olha, tá Tá? vendo a dica Então, pra você aí? a gente sabe que tem até muita gente que faz. Eu, por exemplo, lá em casa, gosto de fazer um feijãozinho com a banha, É. porque dá muito mais sabor, um arroz, e é mais saudável do que se eu usar o óleo tradicional de soja. Olha. Então, não tem problema. E depois que eu comprei, guardo na geladeira. Guarda na geladeira. Tá. Você vai usando. Ou, se de repente tiver um lugar lá em casa Então, pra que não refogar é um muito, arrozinho fica bom. fica bom demais. É. Olha o bom demais, Douglas. Bom demais. Bom demais, bacana. Bom demais. Ó, eu vou colocar um pouquinho de sal. Tá. Não posso colocar muito porque assim, às vezes eu tô usando a minha manteiga que já tem sal, ou a margarina, e a banha ela já tem o sal, tá? Então aqui, uma gema e um ovo. E aí, o que acontece? Mão na massa. Vou deixar um pouquinho de água aqui que se eu precisar... Tá, que é esse aqui, né? Isso, Esse eu aqui, vou esse colocar. sal, você vai usar ainda? Não, agora aqui não. Então, mão na massa mesmo. E essa Sem massa, dó. depois que ela estiver pronta, eu envolvo ela num saco plástico, levo à geladeira. Se eu quiser congelar essa massa, eu posso congelar até 3 meses. Tá brincando? Ela num saco bem envolvido, né? Posso deixar até 3 meses. Aí depois eu tiro do congelador, deixo entrar em temperatura ambiente, aí eu monto. Às vezes eu não quero fazer empada, às vezes eu quero vender a massa somente, tudo bem. Ó. Então a gente vai mexer aqui até desgrudar bem. Ai, ver você fazendo é tão... É Olha, fácil, se você né? tá vendo o Douglas fazer e fala assim, eu não vou conseguir, liga pra ele, não tem problema não. Pode ligar, hein? Entre em Entendeu? contato lá com a gente, Chama ele pra fazer pra você na sua que a festa. gente manda. Não tem problema nenhum. Olha, 0 prestadora 11 2495 9785. Tem um zap também, não tem, Douglas? Tem um WhatsApp. Na verdade, assim, esse telefone que estão colocando aí é um telefone que não é meu, mas tudo não bem. É, não é seu? Não é, eu vou falar qual que é o meu. Eu não sei de onde é esse telefone, Da não, onde? mas Ó, tudo gente, bem. passei o telefone errado. Ó, Ai, o telefone É bem fácil, é 0 operadora 11 98702 8960. Esse telefone é o WhatsApp, esse telefone você consegue falar comigo. Se eu não responder agora, é óbvio que não dá, porque eu tô aqui no ar, mas assim que eu sair... Ele tá ao vivo, tá bom? É que tem gente que manda e quer conversar comigo agora, não tem como. Ó, tá vendo aqui? Eu já consigo ter essa textura, tá vendo? Não tá grudando. Eu vou colocar só um pouquinho mais de farinha aqui, pra poder... Tá? É agora que você vai pôr pra descansar? Isso, aí eu coloco para descansar, envolvo num saco plástico, levo lá à geladeira. Aí o que acontece? Eu já trouxe aqui Quanto tempo mesmo de descanso, Douglas? Olha, pode ficar mais ou menos uns 20 minutos a 30 minutos na geladeira num saquinho plástico assim, ó, que aí ela vai ficar boa para trabalhar. Enquanto ela tá descansando lá, eu vou pro meu recheio, tá? Tá. Então vamos aumentar aqui. Frango. Vamos começar com um pouquinho do óleo. Óleo. A gente vai dourar, então, o alho. O alho. Vou deixar aqui. O alho.
Agora de tarde é bom fazer uma empada, né? Ah, um lanchinho da tarde, né? É, muito bom. Ou até para acompanhar uma salada, né, Douglas, na hora do Exatamente. jantar. Algo mais leve, gostoso, mas um saborzinho assim. Exatamente. E aí, assim que o alho começar a dourar aqui, eu vou colocar um pouquinho de colorau. Tem gente que coloca, bispa, no lugar do colorau, o extrato de tomate ou um pouquinho de molho para dar a cor no frango. Se você for congelar essa empada, às vezes você quer fazer para evento e quer congelar, para depois assar, eu não indico muito fazer com o extrato ou com o molho de tomate para não ter problema de azedar, tá? Então use o colorau, porque o colorau ele vai dar a cor que você quer, porém não tem todo esse problema, tá? Aí aqui, ó, deu aquela douradinha, eu venho com o frango, o cheiro tá bom. Mas nossa. O cheiro de alho é muito bom, né? Por quê, né? Muito bom. Meu Deus do céu. Comidinha sem alho não tem aquela... Olha a corzinha já, né? Muito bom. Essa panela aqui, ela é tão linda no fogão, né? A televisão é maravilhosa, mas o trem esquenta, hein? Esquenta? Ó, você segura aqui e ela esquenta. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um Cadê o negocinho? adaptador. Aí, isso. Pronto. Tadinho, o Douglas tá se queimando aqui. Pronto. Já resolveu o problema. Então aqui, ó, deu aquela corzinha que eu Comi esse franguinho aí com arroz, feliz. Eu também já comia só com frango. Eu comi só com frango mesmo, sem nada mais. Só assim. Só assim. Olha, na verdade, tem gente que coloca milho. Aí você vai incrementar. Você vai pôr azeitona. Da maneira que você achar melhor. Tem gente que coloca azeitona na hora que estiver montando a empada. Eu coloco azeitona agora? Com o recheio. Tá. Eu jogo tudo junto. O que você quer? Tudo que tá vamos aqui? pegar tudo. Vamos colocar todos os restantes dos ingredientes agora. Azeitona, colocar um pouquinho da pimenta do reino, pode ser pimenta branca também. Sal? Vou acertar o sal. E água, vai. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado com o sal também nessa hora, porque assim, eu tô usando um pouco da água do cozimento, né? A quantidade ideal. Com sal? Isso. Já cozinhei com sal. Então tem que tomar cuidado essa hora, né? Ó, coloquei a água aqui do cozimento. Vamos aqui mexer um pouquinho. Porque eu quero que esse recheio, bispa, ele fique um recheio cremoso, tá? Então, por isso que eu coloco um pouquinho mais de água, para não ficar aquele recheio de empada muito seco, também não dá. Então aqui eu vou colocar o cheiro verde já. E vamos deixar ferver só um pouquinho para a gente colocar a farinha de trigo. Farinha de trigo? Que ela que vai ela vai dar fazer? a cremosidade, ó. Vamos ver que eu tenho esse recheio que eu já trouxe pronto. Ó, ela dá essa cremosidade aqui, tá vendo? Parece que tem um requeijão no meio, Isso. parece, mas não é. Inclusive, se quiser depois de frio, pode misturar aqui um requeijão, que uma empada com requeijão e frango fica bom demais, né? E Douglas, o recheio vai quentinho na massa fria? Não. Por isso que eu já trouxe esse recheio aqui pronto. Ele tem que esfriar. Ele tem que esfriar. Já trouxe um recheio pronto para não ter, né, esse problema. Porque a nossa massa, ela tá usando, a gente tá usando a margarina, a gente tá usando a banha. Então, se eu colocar o recheio muito quente ali, aí para fechar, ela fica mole, aí você acaba colocando mais massa. E empada, o segredo, eu acho, né, no meu paladar, que ela tem que ter uma massa não muito grossa, ela tem que ser uma massa fina. Porque se você colocar muita massa também e pouco recheio, você come muita massa, acaba até fazendo mal para a saúde. Ó, aqui eu coloquei, então, o caldo, né? Começou Não, essa aguinha não pode ir embora toda. Não, aí eu vou colocar um pouquinho aqui da farinha de trigo e já vou mexer. E ela vai dar a cremosidade que eu preciso. Não, é exatamente isso. Tá? Ó, vou colocar mais um pouquinho. Ela parece que vai embora, mas ela não vai. Porque a farinha de trigo ajuda. Puxa, é um segredinho que eu não conhecia, viu? E a gente deixa ferver só mais um pouquinho, só para a farinha ferver um pouquinho. A gente já desliga. Quando ela esfria, ela fica
um recheio mais cremoso. Assim, ó, como o Douglas acabou É, de eu não mostrar poderia aqui. eu não poderia colocar somente o frango aqui e obviamente o restante dos ingredientes sem ter uma cremosidade. Aí não é empada, né? Essa massa, ela vai estar cremosa, mas não com água. Não com água. Porque não dá pra você montar Não. com recheio aguadinho, né? Prontinho, aqui tá pronto o recheio, então eu deixo lá esfriar, eu já tenho aqui um recheio pronto Tá. e a gente agora vai montar. Não tem muito segredo também na hora de montar. Ó, aqui eu tenho a massa, eu pego um pedacinho da massa, vou lá, deixar aqui na minha forminha, ó, com os dedos. Não tem que untar? Não, Não. porque a massa já contém a manteiga, né? A banha, então ela Ela não vai solta grudar, ela fácil. solta muito facinho. Ó, uma camada, bispa, fina, tá? Vamos só fazer mais uma, para as pessoas em casa entenderem melhor. Ai, que bonitinha. Porque tem gente que faz empada assim, exatamente assim. Aí pensa nas laterais e não no fundo. Então, ó, fica muito grosso. Então você vai apertando assim, para que vá subindo as bordas, para que você tenha uma massinha bem fina. Tá. E aí você consegue caprichar no quê? No recheio. Eu coloquei azeitona no meio do recheio junto. Então tem gente lá em casa que coloca uma azeitona agora aqui em cima. Não Tá. tem aquele segredo? Tem. A azeitona da empada? Ah, eu comi tanto, mas o que me encheu foi a azeitona. Vamos colocar aqui mais uma e vamos fechar aqui rapidinho. E se quiser fazer de palmito, De palmito, pode fazer de palmito, tem inúmeros recheios, dá pra você fazer. Camarão é muito bom. vamos fechar pra ver como Vamos é que só fecha fechar, agora. ó. Fechar. Se a massa estiver descansada é muito mais fácil, tá? Você também faz, ó, uma camada bem fininha. Ou você pode abrir com rolo, tá? Aí com, de repente, lá um copinho, você corta. Ou você vem aqui na palma da mão. Tem vários jeitos de se fazer, ó. Venho aqui e aí, ó, eu aperto aqui. Eu acho mais fácil assim que você está fazendo. É, também acho. E vou tirando a rebarba. Muito fácil. Vamos só fechar mais uma outra. E aí, o que que eu tenho? Eu tenho as minhas gemas, que eu misturei aqui gema e eu coloco uma pitadinha de açúcar, tá? É, por quê? Porque ela vai ajudar a dar brilho na empada na hora que assar. Fica bem legal. Dá um brilho. Tem gente que coloca sal, eu coloco açúcar porque eu quero ela com uma corzinha melhor. Aí eu venho lá então com as minhas gemas. O meu forno pré-aquecido em 200 graus. 200 graus. Isso. Então ela vai levantar um pouquinho da forma, vai dourar em cima. E aí se eu ver que as laterais dela já estão douradinhas, eu desligo, tá? Tá. Tomar muito cuidado porque às vezes as pessoas douram em cima e aí no meio ela não tá totalmente. Pronto, aqui eu tenho a minha empada, tá? Aí Forno. forno mais até 200 graus até você ver que tá douradinha. Douradinha. Isso, dourado, tá bom? Eu só queria mostrar aqui rapidinho, Ah. no comecinho você falou da coxinha. Foi. Então, para quem faz coxinha em casa, rapidinho lá. Vamos lá. Ó, tem gente que pega a coxinha, coloca o recheio, né, aqui dentro. Sim. Vamos simular que a gente colocou o recheio aqui dentro. Aí fecha e fica fazendo todo esse trabalho, né? É. Aí modela aqui, aí abre um buraco aqui embaixo, ela fecha Aí aqui. fecha aí. Ela Aí o vai, frango ela começa vem a com a ser- mão assim. É aí esse ela aqui. corta assim, né? É. Ó, eu faço diferente. Então vai, Eu não sei se eu vou então conseguir fazer com essa massa, que ela é totalmente diferente da massa cozida, tá? Eu venho, abro uma cavidade assim na mão, coloco o recheio, eu fecho aqui, tá? Venho na minha bancada, eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu colocar um pouquinho de farinha, pra ver se ela vai... Ó, eu venho assim na bancada, corto. Oh, meu Deus, ela já saiu. É que essa massa é uma massa amanteigada, não é uma massa. Mas ó, tá vendo? É muito mais fácil. Bem mais. Por Do quê? que? É, aí se você fizer assim, você apoia todo o seu peso aqui e aí você corta o excesso. E aí nós temos aqui uma coxinha. Você consegue trabalhar rápido com a massa que é cozida, é mais fácil de você cortar do que essa massa que é amanteigada. E aí você consegue fazer as coxinhas todas do mesmo tamanho.
tá? Porque Então se você volta, modelar muito na mão, perde muito tempo. Perde muito, Né? mas muito tempo. Muito tempo. Vamos provar? Vamos provar. Vou experimentar. Ah, agora é a parte mais feliz do dia. Parte mais É feliz do dia. agora, meu Deus. Vamos lá. Vou provar uma empadinha. Não vou dar pro Carlão. Ah! Carlão não vai Aí ganhar fique à empadinha. vontade, pode pegar com a mão mesmo É. e se deliciar. Então vai, Carlão, fica à vontade. Pega com a mão, vem. Vem cá. Vai provar comigo. A gente vai fazer 1, 2, 3 e já junto. Peraí. Ela deve estar bem quentinha ainda, que nós Tá quente, assamos acabou de agora. assar agora aqui, ó. Pode ir? Pode ir. Não vou esfarelar? Não. Bom, Olha lá. Olha o irmãozinho roubando o irmãozinho. Peraí. Passa o telefone, Douglas. o telefone então é o 98702-8960. Esse telefone também é um telefone que é um WhatsApp, então se você tiver alguma dúvida sobre essa receita ou quiser qualquer outra informação, é só entrar em contato que a gente vai responder com o maior carinho para vocês, tá? Sim. Falando mais. Esse telefone também, se quiser comprar as nossas apostilas, que a gente tem apostila de doces, temos de salgados, tá? Então, se você mora em outro estado e às vezes não tem como fazer um curso com a gente, é só Você entrar envia, em né, contato, a Douglas? gente vinha apostila, tá? E se for curso também, a gente já tá, a partir de agora, no final de fevereiro, começa os cursos. Ó. E casamento, festa, bodas. Sim, casamento, a gente faz 15 anos, bodas, então a gente faz os bolos, os doces. Então é só entrar em contato que a gente tem, né, todas essas informações. Essa empadinha é bom porque eu lembro muito que quando eu morava no interior, na roça, vamos dizer assim, meu pai fazia muito pra gente essas empadinhas de domingo, era a fascinação, essa empada. A gente não tinha nem o almoço, era o dia inteiro Comendo comendo empada. Ah, tem coisa melhor? Quero mandar até um beijo pro meu pai, tô morrendo de saudade. Ai, e tem coisa que a gente faz na infância, principalmente aos domingos, né? Que fica pra sempre. Não é? Domingo é família, domingo a gente tem que estar junto. Eu sinto um pouco falta hoje, porque não é todo domingo que eu posso estar com a, posso estar com a família, que eles né, estão lá e eu tô aqui Douglas? trabalhando. Mas me lembra muito. Olha, por exemplo, sabe o que me lembra? Eu falo pras crianças, né? A gente só tomava refrigerante de domingo. E era um copo só pra todo mundo, né? Não tinha como ter o segundo, Não né? tinha, era um copo só de refrigerante pra todo mundo. E hoje em dia, o meu acabou, ficou sem. Entendeu? É umas coisas que ficam na cabeça da gente assim. É umas coisas que não Aí voltam, lembrança né? boa. Muito boa. Muito boa. Bom mesmo, empadinha, bom mesmo estar aqui com você. Pois é, obrigado. Nessa Eu também semana. amei estar aqui já, o primeiro programa pra mim, né, do ano aqui. E esse ano eu quero estar mais vezes e a gente vai trazer bastante novidade. Daqui a pouco a gente começa na época dos chocolates aí, se Deus quiser. Você vem? Vem, vou Nossa, fazer os uns doces ovos do gourmets assim, Ovos? ovo de pão de mel. Vamos fazer. A Bispa Sônia e a Bispa Fê que amam pão de mel. E esse ano nós vamos fazer o chocolate com pão de mel. Meu Deus do céu, então fica ligadinho. Douglas, não Obrigado. Obrigada por tudo. Deus te abençoe. Um Amém. 2016 maravilhoso pra Pra nós. nós.